Você se lembra como se sentiu depois de terminar a escola? Sim, a tortura acabou e finalmente você pode começar a fazer planos para alcançar todos os seus objetivos. Nada pode te parar agora. Provavelmente é assim que Juliane Koepke se sentiu depois de comemorar a formatura da escola em 23 de dezembro de 1971. Mas ela não fazia ideia do que a esperava no dia seguinte. Quando Juliane Koepke, de 17 anos, terminou a escola em Lima, no Peru, foi junto com a sua mãe encontrar seu pai em uma estação de pesquisa na floresta amazônica. A menina e sua mãe estavam realmente ansiosas para deixar Lima o mais rápido possível e voar para Pucallpa, que era a cidade mais próxima daquela estação. Porém, quase todos os voos estavam lotados por causa da época de férias. Sua única opção era a companhia aérea Lanza, que já tinha uma má reputação, com 2 acidentes em seu histórico. No entanto, elas reservaram os únicos lugares livres para o voo 508, sem preocupação, considerando a curta duração de 1 hora de voo. Mas depois de comprar as passagens, elas ainda tiveram que esperar por 7 horas, porque o voo estava atrasado devido ao mau tempo. Finalmente, o avião decolou na tarde de 24 de dezembro. No começo foi uma viagem tranquila, mas logo as nuvens começaram a ficar cada vez mais escuras e a turbulência piorou. Naturalmente, Koepke começou a se sentir ansiosa e nervosa, como todos os outros passageiros, inclusive sua mãe. Definitivamente algo estava errado. Depois de atravessar os Andes a cerca de 6,4 quilômetros de altitude, o avião passou no meio de uma grande tempestade com trovões e relâmpagos constantes. De repente, o avião começou a pular para cima e para baixo. Pacotes e bagagens caíam dos armários e voavam pela cabine. Aterrorizada e indefesa, Koepke agarrou a mão de sua mãe e fechou os olhos. Mas alguns minutos depois, seus olhos se abriram quando um relâmpago atingiu o avião. Agora, o tanque de combustível estava incendiando e momentos depois, uma das asas do avião foi arrancada. Antes que Juliane pudesse entender o que estava acontecendo, o avião mergulhou de nariz e a cabine começou a se despedaçar. Ainda presa ao seu assento e pendurada de cabeça para baixo, ela entrou em uma queda livre de 3.050 metros. O único ruído que ela conseguiu ouvir era o soprar do vento, e só via as copas da floresta girando em direção a ela. A garota não se lembrava de nada do impacto, mas provavelmente o assento no qual estava e as folhagens da selva amorteceram sua queda. Inacreditavelmente, Juliane sobreviveu ao acidente aéreo. Foi um verdadeiro milagre. Nas 24 horas seguintes, Juliane desmaiava e a consciência ia e voltava. Depois de algum tempo, ela finalmente conseguiu ficar consciente e começou a gritar por sua mãe. No entanto, logo percebeu que estava sozinha no meio da selva. Como se sobreviver à queda não fosse o suficiente de uma provação, agora a menina tinha que descobrir como achar o caminho na floresta para encontrar ajuda. Além disso, sua clavícula estava quebrada e ela teve diversos cortes profundos em seus braços e pernas. Apesar desses ferimentos, ela começou a se mover, prometendo a si mesma que superaria esse pesadelo a todo custo. Enquanto procurava por comida, Juliane ouviu o zumbido de uma aeronave circulando acima de sua cabeça. A queda do avião provocou a maior busca da história do Peru. Mas a floresta era tão densa que as aeronaves não conseguiam identificar os destroços do acidente, quanto mais uma única pessoa. Depois de algum tempo, ela parou de ouvir o zumbido, com a certeza de que ninguém iria resgatá-la. Felizmente, ela encontrou um saco de doces no local do acidente, e seria sua única comida pelos próximos 10 dias. Mas ela então ouviu outro som que a animou um pouco, o barulho de água corrente. Agora, é hora de mencionar que Juliane estava bastante familiarizada com a selva, porque seu pai era um biólogo que estudava a vida selvagem da Amazônia. Ela passou muito tempo com ele em seu centro de pesquisa, e ele a ensinou muitas coisas sobre a natureza da floresta tropical. À vista disso, Juliane se lembrava de quando seu pai falou que seguir o fluxo da água corrente deveria levar até uma civilização. Além disso, ela tinha água para saciar sua sede. E assim, Juliane partiu em sua jornada seguindo um pequeno riacho. Como você pode imaginar, foi tudo menos fácil. A floresta amazônica está cheia de perigos. É a casa de jaguares famintos, jacarés pretos com os seus dentes afiados e muitas cobras venenosas que são camufladas para parecerem folhas secas. Para evitar pisar em um deles acidentalmente, Juliane testava a área que estava à sua frente, jogando um único sapato
e movendo-se rapidamente para pegá-lo e jogá-lo novamente. Além disso, ela teve que subir em enormes troncos e montes de raízes retorcidas em seu caminho. Mas a menina continuou andando, apesar do calor escaldante e da fome. Era a estação chuvosa na Amazônia, o que significava que não havia frutas para colher. E como ela não tinha faca, não podia cortar palmito dos caules das palmeiras. Apesar do sol escaldante durante o dia, Juliane ficava com muito frio durante as noites geladas. Finalmente, depois de alguns dias vagando pela floresta, ela chegou à margem de um grande rio. Mas não havia sinal de ninguém. Era desanimador, mas ela sabia que devia seguir em frente. Juliane caminhava com cuidado pelas águas pouco profundas da margem do rio, sabendo que as arraias gostavam de se aninhar nessas águas rasas. Ela estava indo tão devagar que decidiu nadar até o meio do rio, pois sabia que as arraias ficavam longe das águas mais profundas e só esperava que não encontrasse piranhas ou jacarés em seu caminho. Então, ela nadou no rio durante o dia e voltou para a beira à noite para descansar. Mas dormir à noite não era uma tarefa fácil, porque os insetos a picavam, tornando suas feridas ainda mais dolorosas. No 10º dia de sua jornada exaustiva, ela finalmente viu algo que a fez pensar que estava alucinando. Um grande barco. Juliane não podia acreditar no que seus olhos viam, e até tocou para ter certeza de que não era uma miragem. Não havia ninguém perto do barco, mas a garota notou um caminho que subia pela margem do rio. Então o seguiu até que viu uma cabana com um telhado de folha de palmeira. A cabana estava vazia, mas Juliane encontrou um motor de polpa e uma lata de gasolina ali. Ela tinha uma ferida muito profunda no braço e estava seriamente infectada, a ponto de hospedar vermes. A garota sabia que tinha que se livrar deles. Assim, se lembrou que uma vez seu pai havia retirado vermes do cachorro da família, usando diesel para forçá-los a sair da superfície. Então, ela derramou um pouco de gasolina em sua ferida. Imediatamente sentiu uma dor intensa, porque os vermes tentaram se aprofundar em sua carne. Porém, ela conseguiu retirá-los. Completamente exausta, Juliane decidiu passar a noite na cabana, onde finalmente conseguiu ter um sono semidecente. No dia seguinte, acordou ao som de vozes. Havia vários homens lá fora. Novamente ela pensou que estava alucinando, mas as vozes ficaram mais altas e, em um certo momento, os homens entraram na cabana. Imagine como Juliane ficou chocada quando os viu. Eles também ficaram surpresos, porque, no começo, pensaram que ela era uma espécie de deusa da água, uma figura de uma lenda local que é um híbrido de um golfinho de água e uma mulher loira de pele branca. Juliane explicou aos 3 lenhadores quem era e o que tinha acontecido. Eles trataram suas feridas e deram-lhe algo para comer. Na manhã seguinte, eles a ajudaram a entrar em uma canoa e desceram um rio até uma serraria. Depois que chegaram ao destino, um piloto local levou a garota ao hospital, onde finalmente conseguiu ajuda médica profissional. Logo, seu pai chegou e eles finalmente se encontraram. Enquanto permanecia no hospital, Juliane deu informações aos pesquisadores que os ajudaram a localizar os destroços. Infelizmente, ela foi a única que sobreviveu ao acidente. Mas essa história ainda é um exemplo incrível de que a vontade de viver de uma pessoa é sempre mais forte do que as circunstâncias mais terríveis. O que você faria se ficasse preso na selva por 11 dias? Conte pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.